Vivemos em uma era em que as pessoas compram coisas que não podem pagar, para impressionar pessoas que, no fundo, nem se importam. Cartões de crédito lotados, parcelas que se arrastam por meses, armários cheios de roupas nunca usadas. Mas a grande questão é: por que fazemos isso? Por que gastamos dinheiro que não temos, sabendo que depois virá a dor, a cobrança, o aperto no fim do mês? Talvez você já tenha sentido isso, aquele impulso irresistível de comprar algo novo. A sensação quase mágica de passar o cartão e ouvir o compra aprovada. É como se, por alguns segundos, nada mais importasse. Mas logo depois, vem a ressaca, a preocupação, a culpa, a dúvida. O que está por trás desse comportamento? Será apenas falta de disciplina? Ou existe algo mais profundo, algo que conecta nossas emoções, nossa identidade e até mesmo nossa visão de futuro? Hoje vamos mergulhar nos bastidores da mente e da sociedade para entender por que gastamos mesmo sem ter dinheiro. Vamos explorar como a psicologia, o marketing e até a cultura em que vivemos moldam nossas decisões financeiras. E no final, você vai enxergar com clareza que o consumo muitas vezes não é sobre o que compramos, mas sobre o que estamos tentando sentir. Existe uma contradição silenciosa que governa a vida de milhões de pessoas. Quanto menos temos, mais sentimos vontade de gastar. É como se a escassez, em vez de nos fazer segurar o dinheiro, despertasse ainda mais o desejo de consumir. Pense nisso: se a lógica fosse dominante, gastaríamos menos quando estamos apertados e guardaríamos o que sobra. Mas a realidade mostra o contrário. No auge da crise, shoppings lotados. No meio das dívidas, novos celulares foram comprados em 10 vezes no cartão. Esse é o paradoxo do consumo. O ato de comprar não nasce apenas da necessidade, mas do desejo de preencher um espaço invisível. Não é sobre ter um objeto, é sobre sentir algo. Compramos para sentir que pertencemos. Compramos para provar a nós mesmos que temos valor. Compramos para silenciar, ainda que por alguns minutos, a sensação de vazio. A ciência explica que o consumo ativa áreas do cérebro ligadas ao prazer imediato. É como uma recompensa rápida, uma fuga emocional. Mas essa euforia dura pouco. O que sobra é o boleto, a dívida, a ansiedade. E ainda assim, repetimos o ciclo. Porque, no fundo, o consumo promete algo que nunca consegue entregar: felicidade permanente. E aqui está a pergunta incômoda. Será que compramos porque precisamos ou porque fomos ensinados a acreditar que só seremos alguém se mostrarmos o que temos? Quando falamos de dinheiro, a maioria das pessoas pensa em números, contas, planilhas. Mas a verdade é que o dinheiro nunca foi apenas racional. Ele é profundamente emocional. Nosso cérebro não foi programado para lidar com planejamento de longo prazo. Ele evoluiu para buscar sobrevivência imediata. E é por isso que, diante da escolha entre guardar para o futuro ou comprar algo agora, quase sempre vencem os instintos. A dopamina, o neurotransmissor do prazer e da recompensa, entra em cena cada vez que imaginamos uma compra. Só de pensar em adquirir algo, já sentimos uma descarga de satisfação. E o ato de comprar é como apertar um botão de recompensa instantânea. Mas existe um detalhe crucial: essa sensação é passageira. O cérebro rapidamente se acostuma com o novo. Aquele tênis que parecia incrível, aquele celular que parecia indispensável, em pouco tempo se tornam apenas mais um item. E assim, buscamos a próxima compra, em um ciclo que nunca termina. Por isso, resistir a gastar não é apenas uma questão de força de vontade. É uma batalha contra a nossa própria biologia. Quando passamos o cartão, não estamos só adquirindo um produto. Estamos comprando uma emoção, uma dose de prazer, de alívio, de pertencimento. E talvez a pergunta mais importante seja: até que ponto estamos realmente no controle? Ou será que, na prática, são nossas emoções que controlam nossas finanças? Se as nossas emoções já nos empurram para gastar, a sociedade em que vivemos funciona como um megafone que amplifica esse impulso. A publicidade não vende produtos, ela vende desejos. Pense em um comercial de carro. Ele não fala apenas de motor, potência ou consumo de combustível. Ele mostra liberdade, status, reconhecimento. Não é sobre dirigir, é sobre ser visto dirigindo. E quando consumimos, muitas vezes buscamos exatamente isso: aprovação.
As redes sociais elevaram esse jogo a outro nível. Cada feed é um desfile de vidas aparentemente perfeitas. Pessoas viajando, comprando, ostentando. E, diante dessas imagens, surge a comparação silenciosa. Se eles têm, eu também preciso ter. É a lógica do mostrar para ser. Mas existe uma armadilha escondida aí. Ninguém posta a fatura do cartão de crédito. Ninguém mostra o parcelamento de 12 vezes. A cultura da ostentação esconde as consequências e glorifica apenas a vitrine. O resultado: milhões de pessoas consumindo para sustentar uma identidade que não reflete quem são de verdade. O consumo deixa de ser uma escolha e passa a ser um requisito social. E isso levanta uma questão provocadora. Estamos comprando porque queremos ou porque fomos programados a querer? Imagine uma jovem chamada Mariana. Ela cresceu em uma família simples, sempre ouvindo que não dava para ter as coisas mais caras. Quando conseguiu seu primeiro emprego, com salário modesto, decidiu que iria provar para si mesma, e para os outros, que podia viver diferente. No primeiro mês, comprou um celular novo, parcelado em 10 vezes. Depois vieram roupas de marca, sapatos, jantares em restaurantes que consumiam metade do salário. No Instagram, sua vida parecia perfeita. Mas, na realidade, Mariana passava noites em claro tentando entender como pagaria a fatura do cartão. O que ela estava comprando, de fato, não era apenas um celular ou um vestido. Era a sensação de pertencimento. Era a validação social. Era a chance de mostrar, ainda que por alguns segundos, que tinha chegado lá. Agora pense em João. Um rapaz que, ao ser promovido, decidiu comemorar comprando um carro zero, mesmo sem ter dinheiro para a entrada. O crédito fácil fez parecer possível. Mas cada mês se tornava um sufoco. O carro brilhava na garagem, mas por dentro João carregava o peso de uma dívida que roubava sua tranquilidade. Essas histórias, embora fictícias, representam milhões de casos reais. Pessoas que gastam não pelo objeto em si, mas pela emoção que acreditam estar adquirindo. E talvez a grande reflexão seja: quantas das nossas compras contam uma história sobre quem somos e quantas apenas tentam encobrir quem temos medo de ser? Se você acha que gastar sem ter dinheiro é apenas uma questão de escolha pessoal, precisa saber disso. As empresas trabalham diariamente para tornar o consumo irresistível. Nada é por acaso. As vitrines, as cores, a música de fundo em uma loja, tudo é pensado para estimular seu cérebro a comprar. Os supermercados colocam produtos baratos na entrada para dar a sensação de economia, mas posicionam os mais caros na altura dos olhos, exatamente onde sua atenção vai parar. O parcelamento em 12 vezes sem juros parece um favor ao cliente, mas é uma das estratégias mais poderosas. Ele faz o preço parecer menor, quase inofensivo. O problema é que, somados, os parcelamentos criam uma teia invisível de dívidas que aprisiona milhões de consumidores. Os aplicativos de compras e bancos digitais vão ainda mais longe. Um clique, um toque na tela, e pronto, a compra está feita. O atrito desaparece, e com ele, a chance de refletir. É o consumo no modo automático. E as promoções relâmpago, o famoso só hoje, últimas unidades, não perca a chance. Essas frases ativam em nós o medo de perder uma oportunidade, um gatilho psicológico chamado escassez. Não compramos porque precisamos. Compramos porque sentimos que, se não comprarmos agora, estaremos perdendo algo. As empresas conhecem nossos gatilhos emocionais melhor do que nós mesmos. E é por isso que resistir exige consciência. Caso contrário, nos tornamos apenas marionetes de um sistema cuidadosamente projetado para nos manter comprando. E aqui surge a questão: se tudo ao nosso redor é desenhado para nos fazer gastar, como escapar dessa armadilha? Gastar sem ter dinheiro não traz apenas boletos e dívidas. As consequências vão muito além do que aparece na fatura do cartão. O endividamento gera peso emocional. A cada notificação do banco, surge a ansiedade. A cada ligação de cobrança, cresce a vergonha. A sensação de estar sempre correndo atrás, mas nunca alcançando, destrói a autoestima silenciosamente. Quantos sonhos já foram adiados porque o dinheiro ficou preso em dívidas pequenas, mas constantes? A viagem planejada há anos, a casa própria,
até a tranquilidade de dormir sem preocupações, tudo fica cada vez mais distante. E existe algo ainda mais perigoso: a normalização da dívida. Muitos passam a acreditar que viver endividado é simplesmente parte da vida adulta. Mas essa mentalidade rouba a possibilidade de liberdade financeira antes mesmo que ela exista. O preço invisível do consumo excessivo é a vida que deixamos de viver. Os anos investidos em pagar parcelas poderiam ser usados para construir patrimônio, investir em conhecimento ou simplesmente viver com mais leveza. Por trás de cada gasto impulsivo, existe uma troca que raramente percebemos. Abrimos mão do futuro em nome de uma satisfação momentânea. E essa talvez seja a consequência mais dolorosa de todas. Se gastar sem ter dinheiro é uma armadilha psicológica e social, a saída não pode ser apenas cortar gastos à força. Ela precisa começar pela consciência. O primeiro passo é identificar os gatilhos de consumo. Pergunte a si mesmo: em quais momentos sinto mais vontade de gastar? Quando estou ansioso, triste, tentando me comparar com alguém? Reconhecer o padrão é como acender a luz em um quarto escuro. De repente, você enxerga o que antes parecia invisível. Em seguida, pratique a pausa consciente. Antes de comprar, espere 24 horas. Pergunte: eu realmente preciso disso ou estou tentando comprar uma sensação passageira? Na maioria das vezes, a vontade desaparece junto com o impulso. Outro ponto é redefinir a forma como vemos o dinheiro. Ele não deve ser um instrumento de status, mas uma ferramenta de liberdade. Cada vez que você gasta em algo supérfluo, está trocando um pedaço da sua liberdade futura por alguns minutos de prazer imediato. E aqui entra o maior segredo: substituir gratificação imediata por realização duradoura. Guardar dinheiro, investir, construir patrimônio não trazem o mesmo pico de dopamina que uma compra impulsiva, mas trazem algo muito maior: paz, segurança e tranquilidade. A verdadeira riqueza não é medida pelo que mostramos nas redes sociais, mas pela tranquilidade de saber que nossas escolhas hoje estão abrindo espaço para um futuro mais leve. A consciência financeira não é sobre nunca gastar. É sobre gastar com intenção, alinhado aos seus valores e aos seus objetivos de vida. É sobre recuperar o controle, em vez de ser controlado. Da próxima vez que você pegar seu cartão, lembre-se: não é apenas sobre o que está comprando. É sobre a vida que está escolhendo construir ou adiar. E a pergunta que fica para você é: quando você gasta o dinheiro que ainda nem tem, está realmente comprando um objeto ou está tentando preencher um vazio que o dinheiro nunca vai preencher?